Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Muito bom que podemos estar juntos em mais uma manhã, nosso devocional, nosso tempo de refletir na palavra do Senhor. Hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano, um ano bem desafiador e que a gente possa finalizar esse ano refletindo na palavra do Senhor juntos. Assim como nós iniciamos geralmente o nosso ano, esse é o tempo da gente refletir no Senhor e na sua palavra. Bom dia para todos que estão chegando. Nós já vamos iniciar nossa devocional, como nosso costume. Vamos aguardar os irmãos chegar para a gente ter um tempo gostoso na presença do Senhor. Bom dia, Lani. Bom dia, Dani. Bom dia, mãe. Bom dia aos queridos que estão chegando. Bom dia, Rudbert. Quem tiver com seu cafezinho aí já pode ficar a postos para a gente tomar um café juntos e compartilhar da palavra do Senhor. Hoje, mais um texto e mais um texto inspirador da vida de Davi, esse homem de Deus que foi usado pelo Senhor. Apesar das suas fraquezas, apesar das suas dificuldades, foi um homem usado pelo Senhor. Com certeza tem lições fantásticas para nos ensinar no dia de hoje. Então vamos aguardar aí mais alguns minutinhos para iniciar o nosso tempo de devocional, até que os irmãos cheguem e possam estar com a gente aqui nesse tempo. Bom dia, Kleber. Bom dia. Dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Bom dia, Rose. Bom dia, Maria Pacheco. Muito bom podermos estar juntos nessa manhã. Muito bem, irmãos. Então, vamos iniciar o nosso tempo. Se você puder e tiver possibilidade de acompanhar a leitura do nosso texto aí na Bíblia na sua casa. Bom dia, Nívia. Nós vamos ler hoje o texto de 1 Samuel, capítulo 24. Esse é um texto da palavra do Senhor muito interessante da vida de Davi. E Deus tem muito para nos ensinar através dessa devocional no dia de hoje, no dia 24, no dia 31 de dezembro. Então, com certeza, Deus tem muito para nos ensinar. Então, vamos juntos? 1 Samuel, capítulo 24. Diz assim: Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Aqui está diante de nós um dos textos da palavra do Senhor que traz um grande desafio para a gente interpretar e entender o que está acontecendo aqui. Como nós temos visto, nós temos sido inspirados pelo Senhor através da vida de Davi. E Davi foi ungido rei ainda quando Saul reinava no trono de Israel. Mas Deus já havia desprezado Saul por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia. E então Davi passa por todo esse processo agora de servir junto a Saul, porque havia um espírito que o atormentava. Davi passa agora a servir junto com o povo de Israel, onde ele defende o povo de Israel
perante Golias, o texto mais conhecido da história de Davi. E a Bíblia então vai mostrar o processo onde Davi tem que agora fugir de Saul, porque Saul atentou em seu coração em matar a Davi, porque acreditava que Davi queria roubar o trono, roubar o seu trono. E aí a história vai mostrando todo o momento onde Davi vai fugindo de Saul, vai se escondendo de Saul para que não seja morto. Davi vai até a região dos filisteus, Davi se faz de louco, a Bíblia vai mostrar todo esse processo. Até chegarmos no capítulo 24, onde o capítulo 24 já mostra Davi continuando fugindo de Saul, porém já agora havia um grupo que estava com Davi, onde Davi pega essas pessoas que eram desprezadas pelo povo e começa a treinar esse povo, começa a caminhar com esse povo. E esses se tornam o exército de Davi, que lá no final da vida de Davi conta um pouquinho dos feitos desses homens em trazer salvação, em guerrear as guerras no nome do Senhor. E aqui no capítulo 24 mostra o processo onde Saul, indo atrás de Davi, se depara numa situação onde ele agora se tornou presa fácil para que Davi se vingasse de tudo que Saul estava fazendo contra ele. E aí então a Bíblia fala que enquanto Saul entra em uma caverna para fazer as suas necessidades, lá estava Davi e os seus guerreiros, lá estava Davi e os seus companheiros. Agora, o seu fugitivo, esse rapaz, esse homem, que agora era um peregrino, porque não tinha onde ficar, porque estava fugindo de Saul, se vê diante de Saul com a oportunidade de matá-lo de forma tão fácil. E aí, a palavra do Senhor vai nos mostrar a atitude de Davi. Como bem conhecemos, Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E como é complicado quando nós olhamos essa situação e vemos que Davi tinha, no português da gíria, a faca e o queijo na mão para se vingar de Saul, matar Saul e agora tomar o trono com suas próprias mãos. Ele tinha a oportunidade, ele tinha um incentivo daqueles que eram os seus guerreiros, aqueles que eram os seus companheiros, onde eles dizem no verso 4 que Deus, o Senhor, o entregou nas suas mãos para fazer o que você quiser. E qual é a atitude de Davi? Verso 4. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: Por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pôde ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Verso 13. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel?
A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que Ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. E essa então é a atitude de Davi. A atitude de Davi é de dependência do Senhor. Como o português bem nos ajuda, ele tinha a faca e o queijo na mão, ele tinha a oportunidade agora de entrar e de se tornar o rei de Israel. Esse era o seu chamado, essa foi a sua unção, era a oportunidade que ele precisava, era agora. Porém, ele entendeu que se Deus o chamou, Deus o colocaria lá no momento certo. Ele não pode justificar o fim pelos meios. Ele não pode agir de acordo com o que ele imagina ou com o óbvio dos homens. Mas Davi desejava agradar ao Senhor. E esse era o diferencial de Davi. Por isso que Davi nos inspira. Porque tudo que Davi fazia, ele fazia perante o Senhor. E enquanto ele andou na presença do Senhor, a sua vida sempre caminhava. E Deus sempre cuidou dele, Deus sempre preservou a Davi. Mesmo em meio à caverna, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos desertos que Davi teve que passar, Deus esteve com ele. E Davi não negociou a sua fé. Davi não deixou de lado os seus princípios, Davi não deixou de lado viver uma vida que agradasse a Deus. Por isso que Davi nos inspira. E por isso que esse texto nos ensina verdades fantásticas. Mas talvez a principal verdade é que mesmo no meio das maiores dificuldades, nós temos a opção de agradar a Deus. Mesmo quando o maior inimigo de Davi, o aparente maior inimigo de Davi, esteve na sua frente. E aqui nós estamos falando de um guerreiro, nós estamos falando de alguém que nunca havia feito e lutado e agido de acordo com a guerra. Não, nós estamos falando de um guerreiro. E esse guerreiro tinha a oportunidade de acabar com o seu inimigo. Porém, ele entendia que não era esse o propósito de Deus. Não era esse o objetivo de Deus para a sua vida. Deus tinha outros planos para Davi. Deus queria ensinar verdades a Davi. E é isso que Deus estava fazendo através da vida dele. Mas e nós? O que fazemos com o ano de 2020? Não sei como foi o seu ano. Acho que para muitos um ano bastante atípico. Para alguns um ano de perdas. Perdemos amigos, entes queridos. Para outros talvez foi um ano tranquilo. Mas eu creio que para todos nós, o ano de 2020 trouxe lições que, com certeza, se foram aprendidas, têm o potencial de mudar a nossa vida. O que nós fazemos com as dificuldades? Qual é a nossa postura quando temos dificuldades? Matamos o inimigo ou continuamos andando com Deus? Matamos aqueles que nos perseguem ou dependemos de Deus esperando que Ele cuide, que Ele nos livre, que Ele seja o nosso Senhor? Qual é a nossa atitude? É muito interessante olhar para a palavra do Senhor e ver a perspectiva que ela nos ensina quanto às tribulações. E os salmos demonstram isso, onde o salmista colocava-se diante do Senhor e tinha o entendimento de que Deus era o seu alto refúgio, sua fortaleza. O Senhor era o pastor e nada traria e nada deixaria faltar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E muitos desses salmos são compostos por Davi. E muitos deles, nesse período entre deixar e sair da presença do rei, ser perseguido por ele até entrar e até subir ao trono de Israel. O que você faz com a tribulação? O que você faz com as dificuldades da vida? Davi
pegou as dificuldades da vida e as tornou em cânticos. E temos diversos cantos de Davi, diversos cânticos, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de perseguição. O que você faz com as dificuldades? Essa é a pergunta que nós devemos responder hoje, no dia 31 de dezembro. Porque num ano de tantas dificuldades aparentes que tivemos, crise sanitária, uma crise financeira, uma crise nos relacionamentos, uma crise política, tantas questões, um ano de tantos desafios complexos, o que eu e você vamos fazer com as dificuldades? Davi nos ensina que nós devemos andar com Deus. Nós devemos continuar andando com Deus. E então, depois de Davi, agora, se colocar diante de Saul, apresentar o seu argumento, mostrando, olha, você tem visto alguma falha em mim? Estou aqui diante de você, está aqui, ó, o manto, está aqui a prova de que eu poderia te matar, de que eu poderia ter tirado a sua vida, mas eu não vou encostar no ungido do Senhor. Saul responde a Davi, reafirmando a Davi, o seu próprio inimigo, falando que ele seria o novo rei de Israel. Verso 16. Quando Davi acabou de falar todas essas coisas, Saul disse, é esta sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi, você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e seus homens foram ao lugar seguro. Olha só, o próprio inimigo de Davi reafirma mais uma vez o que Deus tinha e os planos de Deus para Davi. Por isso que essa história nos inspira. Porque quando nós escolhemos andar com Deus e andar no temor do Senhor, mesmo no meio das dificuldades, Deus usa as nossas vidas. E Deus nos mostra a sua vontade. Deus direciona as nossas vidas a vivermos os planos dele hoje. E usa até mesmo os nossos aparentes inimigos. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. Deus usou Saul para reafirmar e trazer conforto ao seu coração, que realmente, mais uma vez, foi confirmado de que você será o novo rei de Israel. Você é mais justo do que eu. Agora tenho certeza de que você será rei de Israel e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Por isso, meu irmão, minha irmã, querido que está com a gente nessa live hoje, o que você faz com as dificuldades da vida? Você tem a opção de chorar, de ficar com raiva da vida, de ficar com raiva de Deus, ou você tem a opção de transformar isso em hinos de louvor, em cânticos de adoração a Deus? A escolha é sua, a escolha é minha. Deus nos coloca em dificuldades, Deus nos coloca em situações de adversidade para nos ensinar de que devemos andar com Deus, de que devemos andar com Ele, e por isso Ele transforma as nossas vidas. Amém? É muito bom nós estarmos juntos na presença do Senhor, finalizando então mais um ano. Com certeza fomos muito edificados durante esse ano, graças a Deus pela tecnologia, e que podemos estar juntos, mesmo que distantes fisicamente. Isso é um privilégio para nós, e muito obrigado aos irmãos que estiveram conosco nesse tempo,
que compartilharam as lives, que foram assíduos pela manhã juntos, tomando um café, partilhando da palavra do Senhor. Deus, Ele é um Deus maravilhoso com a gente. Que a gente possa sempre louvá-lo. E que essa pergunta, o que você, o que eu fazemos com as dificuldades da vida, possa ser uma pergunta que nos ajude agora no ano de 2021. Porque, pelo que parece, né, essa tem sido a nossa oração, Deus tem caminhado e Deus tem cuidado das nossas vidas. Mas nós podemos sair do ano de 2020 e continuar vivendo a vida da forma como a gente já vivia anteriormente. Vivendo para nós mesmos, vivendo para glorificar a nós mesmos, para sermos reconhecidos, para recebermos glória, vivermos para os bens, vivermos para as riquezas, vivermos pelo poder, vivermos pela uma vida de luxúria. Mas o desejo de Deus para nós é que a gente viva a sua vontade e que quando as tribulações e as lutas vierem, nós possamos olhar para o Senhor e andar com Deus, tornando as dificuldades cânticos de adoração a Deus. Amém, irmãos? Então, vamos orar nesse tempo. Temos alguns pedidos que os irmãos compartilharam durante essa semana. Se você tem mais algum pedido, eu vi aqui que a Ângela compartilhou para que a gente estivesse orando pelo Brasil, pelos nossos irmãos, igrejas e familiares, agradecendo por mais esse ano. Com certeza, Ângela, vamos colocar isso diante do Senhor, para que a gente possa ser gratos por esse ano e que o Senhor possa abençoar esse nosso ano de 2021. Feliz ano novo, Raquel, obrigado por estar conosco todos os dias. Nívia, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Deus é bom e Ele que tem cuidado da sua igreja, nós podemos participar disso, é um privilégio gigantesco para nós estarmos juntos nesse tempo. Irmãos, mais algum pedido para a gente poder colocar diante do Senhor nesse tempo, a gente possa orar, agradecendo por esse ano e também pedindo pelo ano de 2021, a gente possa viver a vontade do Senhor nesse novo ano que está iniciando. Vou aguardar aí mais um minutinho para a gente orar e finalizar a nossa última live do ano de 2020. Vamos orar, Kleber, com certeza. Vamos colocar a sua família diante do Senhor. Kleber, Damares, Melody. Que Deus abençoe nesse novo ano, junto com seus desafios. Vamos continuar orando. Eu vi que a Rose está aqui com a gente na nossa live. Vamos continuar orando pelo seu filho, Rose, Jean, para que o Senhor possa trazer plena restauração a ele, agora desse tempo, dessa doença renal. Continuar orando pelo Amarildo e sua família, para que haja uma plena restauração da sua saúde. Continuar orando pela Larissa e pelo Anderson, que perderam seu filho logo após o nascimento, para que Deus possa trazer conforto. Então, vamos orar, irmãos? Te convido aí na sua casa, para que a gente possa nos colocar diante do Senhor juntos nesse tempo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e porque nós podemos estar juntos mais uma vez, finalizando hoje, no que é o último dia do ano de 2020. Finalizando esse tempo com mais uma live, mais um tempo de devocional, mais um texto que inspira as nossas vidas através da vida de Davi. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que Davi tem para nos ensinar, Pai. Obrigado porque ele é homem como nós, ele é humanidade, é pecador como nós, mas ele escolheu andar contigo, mesmo quando as circunstâncias e as dificuldades o levassem a fazer e agir de acordo com a sua própria vontade, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos visto a tua boa mão cuidando das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ano de 2020. E Deus, nos ajuda a transformar as tribulações,
as lutas, as crises da vida em cânticos de adoração. Nos ajuda, Senhor, a transformar as lutas em momentos de crescimento, em momentos de reafirmarmos a fé que temos em Ti, Senhor. E que as tribulações possam produzir em nós, no fim das contas, esperança, como a Tua palavra nos ensina, Pai. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos, nós engrandecemos ao Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Colocamos diante do Senhor a vida do Jean, filho da Rose, que o Senhor possa trazer plena restauração à sua saúde, ó Pai. Nós Te bendizemos e oramos confiados de que o Senhor é o Deus que cuida da vida dele, Pai. Colocamos diante do Senhor o Dudu, nosso querido Dudu dos Juniores também, que o Senhor possa cuidar da vida dele, possa trazer a ele um entendimento mais claro cada vez mais da Tua palavra, ó Pai. Abençoa o Amarildo e sua família. Oramos por saúde, por plena restauração da sua saúde, Senhor. Que o Senhor possa ser o Deus que age na vida deles. Obrigado, Senhor. Continua trazendo conforto à vida da Larissa, do Anderson, Senhor, que perderam o seu filhinho tão desejado, Pai. Que o Senhor possa ser esse refúgio e essa fortaleza. E que nesse tempo, Deus, de tristeza, que eles possam transformar essa tristeza em cânticos de adoração ao Senhor, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor a vida do Kleber, da Damares, da Melody. Cuida dessa família querida para nós, Senhor. Os abençoe, dê a eles esse entendimento de que o Senhor é o Deus da vida deles e que o Senhor possa os ajudar nessa caminhada familiar, Pai. Nós Te bendizemos por tudo, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai, pelo ano de 2020. Obrigado pelas lições incríveis que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor possa trazer a nós esse entendimento profundo de que o Senhor tem um plano para as nossas vidas, de que a Tua vontade é o melhor para nós vivermos, Senhor. Abençoa, Deus, os nossos familiares, os nossos amigos. Abençoa, Deus, a Tua igreja, para que no ano de 2021 nós possamos viver os Teus planos para nós. Que nós possamos ir em busca da maturidade, uma maturidade vivenciada em Ti, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelos Teus feitos, pela Tua bondade, pelo Teu amor e por mais uma live e por mais um tempo na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus. O Senhor é um Deus incrível, Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E por isso nós depositamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse tempo tão gostoso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado. Nós podemos estar juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Um feliz ano novo, um próspero ano novo na presença do Senhor. E que a gente possa vivenciar no ano de 2021 os planos de Deus para nós. E o desejo de Deus para a sua igreja, que a sua igreja viva e que cada irmão caminhe cada vez mais na maturidade. Esse é o desejo de Deus para nós e esse é o desejo da PIBPB para a sua igreja, para que cada irmão conheça mais e viva em Cristo a plenitude de Cristo. Esse é o grande desejo para nós. Como os irmãos sabem, hoje nós não teremos um costume nosso como igreja, nosso culto da virada de ano, devido a toda essa questão da pandemia e os seus desdobramentos. Nós entendemos que era o melhor esse ano que cada irmão pudesse estar recluso na sua família, no seu núcleo familiar, comemorando esse tempo, passando essa virada de ano. Mas nesse domingo temos culto normal, agora às 10h30, e nós estaremos iniciando uma série muito interessante da Palavra do Senhor, falando sobre a plenitude em Cristo. Nós faremos uma exposição do livro de Colossenses, agora de janeiro e fevereiro. Então, se você puder, irmão, esteja com a gente agora nesse tempo, pode ser presencial, pode ser online, e Deus tem muito para nos ensinar através desse livro, dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Amém? Pode deixar, Lani, vou mandar um beijão para Sara. Feliz ano novo para todos, queridos irmãos, e amanhã estaremos juntos
Amanhã é sexta-feira, dia 1º de janeiro, estaremos juntos. E na próxima semana, quem estará com os irmãos aqui pela manhã é o pastor Cleverson. E com certeza teremos um tempo abençoador e muito abençoado. Amém, irmãos? Deus abençoe o seu dia, um feliz ano novo e até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.